A paz do Senhor, meus irmãos, nessa tarde. Deixar aqui para a meditação dos irmãos a palavra do Senhor, a leitura, Jeremias 37, do versículo 1 adiante, irmão, que diz assim: a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, proclamai ali esta palavra, dizei: ouvi a palavra do Senhor todo de Judá, porque entrai por esta porta para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Vós farei habitar neste lugar. Não vos fiei em palavras falsas, dizendo: tempo do Senhor, tempo do Senhor. O tempo do Senhor é este. Mas se deverá melhorar os vossos caminhos e as vossas obras. Deverá praticar juízo entre um homem e seu próximo. Amém? Irmão, a palavra de Deus, ela nos traz para o dia de hoje, para que nós sejamos melhorados dentro da palavra de Deus, passar a palavra de Deus para as pessoas como é para ser passada. Muitos dos dias de hoje estão passando a palavra, irmão, ao contrário. A palavra que Deus manda passar, eles não passam, ele retém e passa o que não deve. A palavra de Deus, ela renova cada dia. Aqui Deus falou para ele que não é para nós confiar em palavra falsa, que para nada presta, né? O tempo do Senhor é esse, que nós se consertamos, botamos a nossa vida diante do altar de Deus e praticamos a justiça entre o nosso próximo. Quer dizer, entre um homem e o nosso próximo. Fazer justiça, porque nos dias de hoje, irmão, ninguém está fazendo justiça. Ninguém procura fazer justiça. Você só vê maldade entre o povo, você só vê pessoas prejudicando o seu próximo. Então a palavra de Deus, ela fala claramente, né, que era para nós melhorar os vossos caminhos e as nossas obras, que Deus fará nós habitar neste lugar. Por quê? Deus olhou para aquele povo no tempo de Jeremias, viu que aquele povo andava de qualquer maneira, desgarradamente, adorando outros deuses, andando por certos caminhos que não agradavam a Deus, né? Porque aquele povo do passado é muito idólatra, né? Perdão aí, porque ele adorava outros deuses, procurava novas aventuras, afastava sempre do caminho de Deus, procurando novas invenções e sempre quebrava a cara, rachava a cara e voltava para o Senhor. Então, irmão, Deus falou para ele claramente: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Que era para ele melhorar o caminho dele, era para ele melhorar as obras dele, porque as obras dele não estavam de acordo com a vontade de Deus, não era a obra de Deus. Irmão, aquele povo tinha um coração duro, era obstinado, semblante duro. Aquele povo era arrogante, irmão. Então Deus mandou Jeremias cobrar dele, falar com ele, né? Que era para melhorar os vossos caminhos e as vossas obras. Ele não fazia justiça ao seu próximo, ele não compartilhava com o seu próximo, como nos dias de hoje. Muitos só pensam nele, na família dele, mas vê o próximo ali perecendo, sofrendo, e ele não faz misericórdia com o próximo e prega o amor, e não vive o amor, e não exerce o amor. Irmão, Deus é amor. Se Deus é amor, nós também temos que andar no amor de Deus e passar o amor para o nosso próximo. Então Deus mandou Jeremias falar para ele, que era para eles melhorar os vossos caminhos, as vossas obras dele, que Deus faria ele habitar naquele lugar, porque Deus tinha permitido que ele foi levado a cativeiro, e exclamava a Deus. Então Deus falou para eles, se eles melhorassem, Deus prometeu ele, se eles melhorassem o caminho deles, andassem, voltassem a obedecer a Deus e a adorar a Deus, Deus ia fazer ele habitar naquele lugar, da onde eles foi tirado, né? Da casa do Senhor. E Deus falou mais para ele: não vos fiei
Quer dizer, não confiei em palavras falsas, diz o Senhor, porque eis que vós confiai em palavras falsas, que para nada vos aproveita. Por que eles confiavam em palavra falsa? É o que mais acontece nos dias de hoje. Muitos dentro da igreja, é o que eu falo, irmão, não existe profeta no tempo de hoje. Quem fala que é profeta está mentindo. O último profeta dos profetas que veio e parou, não há mais profeta, foi Jesus Cristo, parou nele. A profecia se cumprindo da palavra de Deus. Então, o que muitos hoje em dia estão confiando em palavra falsa, que para nada presta também. Essas mulheres, esses homens que se diz profeta de Deus nos dias de hoje, que vem para dentro da congregação e fala, eis que eu sou seu Deus, eis que Deus manda falar isso, eis que manda falar aquilo, que eu vou te levar para um tal lugar, que eu vou fazer isso. Irmão, é mentira. Deus, ela fala que Deus está mandando recado. Deus não manda recado, que ele não é mulher, que ele é Deus, ele é santo. Recado é para quem não tem o que fazer. Deus, ele fala. E esse negócio, irmão, dessas mulheres falar que eis que é seu Deus, está errado. Deus não entra em corpo de ninguém. Quem nos usa é o Espírito Santo de Deus. Indo para dentro da Bíblia, essa palavra está errada. Porque no passado, os profetas de Deus, quando Deus mandava ele falar, levar a mensagem, ele nunca falava que eis que era o seu Deus. Até porque a carne não é Deus de ninguém. Aí quem está falando é a carne, não é Deus. Se você olhar lá no passado, você voltar no passado, você vai ver que os profetas falavam, quando Deus mandava anunciar alguma coisa, cobrar, né, daquele povo, pregar contra a rebeldia daquele povo, o que o profeta falava? Eis que o Senhor, seu Deus, Jeová, manda falar. Eis que o Senhor, Deus, Jeová, manda falar. Ele não falava que eis que eu sou seu Deus. Então por aí você vê que está errada. Não é Deus falando. Porque a palavra certa é essa. Eis que o Senhor, Deus, Jeová, manda falar. Em lugar nenhum no passado você viu profeta nenhum falar igual essas mulheres falam, eis que eu sou seu Deus. Irmão, então, irmão, Deus, o que aconteceu lá em Jeremias, acontece muitos nos dias de hoje. O próprio Deus falando, eis que vós confia em palavras falsas que para nada se aproveita. Então essas são as palavras falsas que andam dentro da igreja. Os profetas que pregou no passado para aquele povo e que Deus falou para eles. Se eles obedecessem, se consertassem, voltassem para o caminho de Deus, Deus faria habitar naquele lugar. Então, o que aconteceu naquele passado está acontecendo nos dias de hoje muito dentro da igreja. As pessoas falando palavra falsa, dizendo que é Deus que falou, mandou falar, enquanto Deus não mandou falar nada. Falando que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e não acontece, porque não foi Deus que falou, foi a carne. A pessoa arruma uma contenda entre você e Deus, é um fofoqueiro, porque os fofoqueiros que faz isso. Se você for para dentro da realidade, você vai ver que o fofoqueiro, ele faz fofoca do nome da pessoa, lança a pessoa contra o outro, para ver a pessoa de mal um com o outro. Assim são esses fofoqueiros do dia de hoje, que diz que são profetas. Eles não são profetas, eles são fofoqueiros, fazendo fofoca do nome de Deus, falando que Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, enquanto Deus não manda falar, e Deus fala nessa tarde com vocês. Manda falar para vocês. Vigiai. Porque olha o que Deus manda falar nessa tarde para você. Eis que vós confia em palavras falsas, que para nada presta. Então, irmão, essas são palavras falsas. Toma cuidado com esses profetas nos dias de hoje. Porque muitos, irmão, querem se aparecer dentro da congregação, mas não deixa Deus parecer. O Espírito Santo de Deus parecer. Muitos querem falar na boca de Deus, mas não deixa Deus falar na boca dele, só que na boca de Deus ninguém fala. Deus é santo. Muitos querem dizer que quer mostrar que quer ser usado por Deus, mas quem está usando ele é a carne e é o diabo, não é Deus. Porque Deus não veio contender com ninguém. Deus é paz, ele é amor. Deus não é de confusão. Então nós temos que vigiar.
Não confiar em muitas certas palavras que é falada no meio da congregação, irmão. Nós temos que examinar para ver se é Deus que está falando ou não, se a palavra é de Deus, ou se é da carne, ou se é do inimigo. Porque 3 falam na igreja hoje. Primeiro é Deus, depois a pessoa quer falar na carne. E o diabo também. Quer dizer que é Deus para você acreditar na falsa palavra, e quando aquilo não se cumprir na sua vida, você se esfriar, afastar da presença de Deus e ficar com raiva de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, Deus ele não promete, ele faz. Deus não manda recado, ele não é moleque, ele é santo, ele é Deus. Quando falar que Deus mandou recado, Deus não manda recado para ninguém. Eis que o Senhor, seu Deus, manda te falar. E não é nada de eis que eu sou seu Deus, irmão. Muitas hoje estão brincando dentro da igreja, zombando da palavra de Deus. Por causa disso que há muito enfermo entre vós, até que morre espiritualmente. Muitos até que dormem. Porque brinca com o nome de Deus. Adultera na palavra, falando que é Deus que falou e Deus não falou nada. Irmão, tenha cuidado. Você, se esse fosse profeta de verdade, olha para a vida dele. Ele fala que Deus vai te prosperar a sua vida e a dele. Se ele fosse profeta e falava uma palavra profética na vida dele, acontecia na vida dele. Por que não acontece na vida dele e vai acontecer na sua? Deus ele abençoa por igual. Se Deus vai te abençoar, primeiro ele abençoa o profeta. Tenha cuidado, irmão, não confie em palavra falsa. O próprio Deus falando aqui nessa tarde, eis que vós confie em palavras falsas, que para nada vós é aproveitada, para nada serve. Muitos hoje se faz profeta, se faz até em Deus na congregação, para atrair você para a congregação dele, para você falar, pensar que ele é usado por Deus, que Deus faz sinais de prodígio ali naquela congregação para ela encher através de falsos sinais de prodígio, irmão. São os falsos profetas. Olha para a vida dele, para ver se tem exemplo. Se ele for próximo, se ele for abençoado, então é Deus. Mas se não for, irmão, se ele não é abençoado de maneira nenhuma, você vai ser ali, porque é mentira, não é Deus. E Deus não habita em tempo sujo, irmão. Confia mais em Deus, não confia em palavra. E antes de Deus mandar te entregar uma visão, irmão, primeiro ele fala com você. Quando você fica em dúvida, aí que ele usa o profeta lá na frente para confirmar que foi ele que falou com você. Deus não passa por você para falar com o cara para vir falar com você, não. Não passa por você para falar por último com você, não. Primeiro ele fala com você. Quando você fica em dúvida, será que foi Deus ou não? Aí ele usa o profeta para confirmar. Mas jamais Deus fala primeiro lá para depois falar contigo. Primeiro ele te avisa. Se você não der crédito, ele confirma. Irmão, não confie em palavra falsa. Hoje é o que mais tem dentro da congregação. Falso profeta. Isso existe. Mas profeta não existe, não. Porque o último profeta dos profetas foi Jesus. Existe profecia se cumprindo. Agora, falso profeta sempre existiu e sempre vai existir. Sempre existirá, até Jesus voltar, porque Jesus falou que no meio dele havia e no nosso meio haveria também. Então isso é a palavra de Jesus se cumprindo. Profeta hoje não tem. Tem profecia se cumprindo. Agora falso profeta sim, isso existe. É o que mais tem dentro da congregação. Quando você vê essa mulher falando que é profeta, e ele falando que é profeta, são falsos profetas. É a palavra de Deus se cumprindo ali, tá? Tenha cuidado, não confie em palavra falsa. Fica na paz do Senhor Jesus, que Jesus te ama. Procura andar em sã doutrina, procura obedecer a Deus, andar em obediência, em santidade, porque sem santidade você não verá Deus. Jesus te ama, fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa falar melhor em cada coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém, irmão? Fica na paz.